Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema amar aos nossos inimigos. Eu quero agradecer a Colmeia pelo convite. Eu quero agradecer as pessoas que pacientemente, humildemente nos escutam. Agradecer a oportunidade ao plano espiritual que sempre nos intui e nos acolhe em todos os momentos da nossa existência. Então é com grande carinho que hoje, nós estamos aqui para falar sobre esse tema que é tão desafiador para nós, principalmente no momento em que a gente está vivendo. Então, com muito carinho, nós vamos iniciar essa noite fazendo uma prece, pedindo para os mentores espirituais, para a equipe da Colmeia, para a mentora, para os mentores, para os nossos mentores que nos assistam nesse momento. Então, nós vamos fechar os nossos olhos materiais, nós vamos nos abrindo à espiritualidade querida e amada, e nós vamos conversar no silêncio da nossa casa, sentindo a paz, a alegria e a harmonia que esse momento nos proporciona. Diante de tanta dor, diante desses desafios, diante, ó Pai, desse novo cenário do nosso planeta, nós nos colocamos em sintonia com esse Pai maior, num pedido em oração, em prece profunda, que Ele estenda esses olhos misericordiosos por todo o nosso planeta. Peço que nesse momento, todos nós juntos, possamos receber as intuições necessárias para os nossos enfrentamentos pessoais, individuais, e que juntos, apesar de separados fisicamente, possamos colher o melhor desse estudo, desse diálogo, dessa conversa amistosa, que esses espíritos amigos e guardiões possam nos intuir, que possamos nos sentir dentro da casa, da nossa casa Colmeia, ouvindo a música, a meia luz, as emanações daquele espaço iluminado de amor. E com Jesus junto de nós, com os benfeitores espirituais nos auxiliando, com a beleza energética que nos envolve, com os nossos mentores espirituais, juntos com a mentora dessa casa de amor, nós iniciamos humildemente esse encontro virtual na noite de hoje. Que assim seja. Queremos também agradecer aqueles que nos proporcionam, esse encontro, a todo, essa nossa oportunidade maravilhosa que a internet nos proporciona de estarmos juntos, apesar de separados, Então, agradecimento aí ao Rony, a todos esses, ao Beto, que nos possibilitam esse encontro da noite. Então, o tema da noite de hoje é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi
terceiro livro, né, organizado por Allan Kardec. E aqui nós vamos encontrar todos os preceitos morais para o nosso processo evolutivo. Então, nós vamos falar do capítulo 12, que é Amai os Inimigos. Bom, quando esse capítulo chegou até mim, né, eu fiquei pensando que todo o assunto ou todo convite para falar de determinado tema, eu tenho absoluta certeza que mesmo quando eu escolho, né, esse tema, eu escolho ou chega até mim porque é o tema que eu preciso, né, que eu necessito para esse meu processo evolutivo. Então, tão desafiador, né? Nós estamos em período de transição planetária. Amai os inimigos, quando Jesus disse isso, quando a gente escuta isso, nós sabemos o quanto isso está distante da nossa realidade, né? O quanto isso ainda está distante da nossa alma. Mas que hoje, através dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos traz lucidez, nós conseguimos compreender que existe um porquê extremamente profundo para essa palavra inimigos, né? Que é uma palavra densa, que é uma palavra desafiadora, principalmente para nós enquanto espíritas, que nos, né, encaixamos ou achamos que somos espíritas, nós pensamos o que vem a ser esse inimigo. Então, amar, primeiro que amar é extremamente forte. Quando a gente fala em amor, a gente pensa numa vida de relação, uma vida de relações, onde esse amor, ele é muito fácil para com aqueles que são nossos amigos, para com aqueles que são os nossos irmãos com os quais nós temos afinidades. Ele é forte, ele tem vínculo profundo. Mas quando a gente fala amar e inimigo, a sensação energética que nós temos é que existe algo que parece que não se encaixa. Então, para a gente compreender esse tema, esse título, é preciso que a gente compreenda que esse amar é muito mais profundo, né? E que inimigo é o amigo cuja relação adoeceu. Então aí a gente começa a compreender, numa visão espiritualizada, que aquele inimigo é o desafeto do ontem, que aquele inimigo é alguém, né, que deixou marcas na nossa alma, ou alguém em quem nós também deixamos marcas. Essa relação é desafiadora. E será que a palavra foi amar? Então tem todo também um estudo dizendo que esse amar, né, na língua de Jesus, ele não tinha essa conotação, né, tão forte, né? Ele era... Esse amar dá para ser discutido, principalmente em relação aos inimigos. E aí a explicação está aqui, está no próprio Evangelho. E é importante que a gente leia para que a gente compreenda e para que a gente, enquanto espíritas, não sintamos tanta culpa quando a gente realmente não ama aqueles que são os nossos desafetos da maneira que nós acreditamos que deveríamos amar e que ainda não conseguimos. Então, é muito claro aqui no Evangelho, se a gente for olhar, né, no capítulo 12, Amai os Inimigos, e nós temos então os temas, né, os subtemas. Pagar o mal com o bem, que é desafiador para nós. Os inimigos desencarnados, que nós enquanto espíritas sabemos que existem, né? E nós temos consciência plena disso. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. A questão do orgulho e da humildade. Isso é desafiador para esse processo evolutivo, para esse nível evolutivo no qual nos encontramos. Depois tem as instruções dos espíritos, sempre como um processo de aprendizado para nós, falando de vingança, de ódio e de duelo.
E quando a gente lê vingança, ódio e duelo, a gente acredita que não estejamos mais nessa fase, né? O que é para nós um ledo engano, porque ainda somos e sabemos que somos vingativos em muitos momentos, ainda duelamos em muitos momentos e ainda não sentimos, né? Sentimos em muitos momentos ainda o ódio, porque estamos muito mais próximos de mundos primitivos do que mundos felizes. Então, nós temos aí algumas escadas, alguns níveis evolutivos para serem galgados, para serem subidos, né? Ascendidos nessa vertical que nos leva ao Pai, que nos leva à perfeição. Então, ele diz, nesse capítulo, eu acho que assim, que é fundamental para a gente compreender. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza. Então, é aquilo que eu disse, como que é esse amar? Então, esse amar não é, portanto, ter-lhe uma afeição que não está na natureza, pois o contato com o inimigo nos faz bater o coração de forma totalmente diferente do seu bater ao contato de um amigo. Então esse amar que ele vai falar aqui, ele está colocando aqui no Evangelho, né? Kardec coloca de um modo muito didático, né? Ele é um professor de um modo muito didático, porque, veja bem, o nosso coração, sentindo a energia, o contato, a aproximação de um não amigo, de um inimigo, de alguém por quem nós não sentimos simpatia, nós não temos afinidade, nós sentimos toda a vibração dessa energia, dessa ameaça no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso campo vibracional. Então, nós temos aí a questão dos fluidos. Nós temos que entender que isso é sinalizado, né? Isso é sinalizado através desse batimento cardíaco que acelera. Isso até em se tratando de inimigos desencarnados. E muitas vezes nós sentimos esse disparar, né? O coração acelerado. Nós sentimos esse mal-estar, uma sudorese, algo que a gente inexplicável para o nosso racional, mas externamente compreensível para a física. Onde a gente consegue, então, compreender, estamos detectando uma ameaça. Então, isso é fluídico. E muitas vezes nós não conseguimos racionalizar, explicar o que a gente sente. E isso é maravilhoso, porque hoje nós estamos começando a compreender isso. Então, o meu coração não vai bater da mesma maneira. Isso é impossível. E aí eu começo a desenvolver um processo de auto-perdão. Aquela pessoa é um desafeto. Eu não nutro por ela esse amor que eu nutro pelos outros seres ou por pessoas que eu amo. Lógico, eu já conquistei aquele sentimento, né? Por aqueles que eu tenho profunda afinidade. Mas hoje eu sei que meu desafio é tentar compreender esse sentimento e saber principalmente que eu não sou vítima de nada. Que existe uma relação aí que pode ser até de ódio, de aflição, de um passado que pode ser distante ou não, mas que me traz esse mal-estar. E se isso acontece, hoje, enquanto espírita ou enquanto estudioso da doutrina dos espíritos, através da leitura de Kardec, eu consigo detectar e perceber que, assim como eu, nós, humanos, ainda vivemos esse desafio com maior ou menor intensidade, dependendo da capacidade do perdão de cada um de nós. E aí ele continua. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Aí a questão da nossa justiça. Então esse tema, quando a gente lê amar os inimigos, a gente pensa em perdão. A gente tem que pensar em justiça divina, né? Não tem outra maneira. A gente pensa que é tudo aquilo que a gente estuda e é o momento da gente colocar em prática. Porque são esses seres que nos colocam em xeque. São esses seres que nos dão uma grande oportunidade da nossa renovação interior. E a gente diz, eles perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente. Eis o nosso desafio. Porque não é uma moeda de troca. Porque geralmente o nosso modo de amar é esse. A gente
pensa, a gente gostaria que houvesse a moeda de troca, né? A gente ama, mas a gente também quer receber amor. Então, o que ele diz aqui é incondicionalmente, sem exigir nada em troca. Se eu perdoo esse inimigo e se eu começo a sentir por ele não mais ódio, chega um momento em que há indiferença, e isso é bom, porque eu ainda não consigo sentir outra coisa, mas é um processo. Porque na vida de relações eu tenho, né? Vamos colocar didaticamente falando, eu tenho uma vida de relação com amigos, com pessoas com as quais nós temos afinidade espiritual, nós já conseguimos compreender, conseguimos sentir essa relação profunda. Eu tenho aqueles por com os quais eu não sinto nenhuma afeição de amizade, são indiferentes, né? Eu ainda não sinto nada, não sinto que são inimigos, nem que são grandes amigos. São pessoas que passam na nossa vida, a gente tem um sentimento de indiferença por eles. Ainda não desenvolvemos essa capacidade de amar todos os irmãos que cruzam o nosso caminho, né? E aqueles que nós rotulamos como sendo o inimigo, e que hoje a gente tem consciência que o inimigo nada mais é o amigo de outrora, que, né, que se tornou alguém que a gente deixou de amar da maneira que a gente conhece o amor. Então, esse inimigo nada mais é do que nada mais é do que esse amigo ferido. Então, é preciso que a gente compreenda isso com profundidade, assim como a gente compreende que onde há mágoa, há um amor adoecido. Se há mágoa, há amor. Então, nós precisamos compreender o porquê, né, dessa relação, o porquê que Jesus disse amar os inimigos. Ele continua sem segundas intenções e incondicionalmente. O mal que nos fazem, então, é problema deles. Assim como o mal que eu faço para alguém, é esse mal que eu tenho que me preocupar. Porque, na verdade, o mal que me faz mal não é o mal que alguém me faz. O mal que me faz mal é o mal que eu faço a mim mesma. Então, nós temos que pensar que é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Mesmo que seja uma reconciliação difícil, que não seja tão profunda, mas é importante que a gente dê o primeiro passo, né? E desejar-lhes o bem em vez do mal. Muitas vezes a aproximação, ela não é possível, mas é importante que a gente faça isso mentalmente, que nós mentalizemos esses nossos irmãos com os quais não temos essa afinidade, com os quais temos muita dificuldade de convivência, ou que nos traíram. A traição é uma rachadura para nossa alma, nós sabemos disso, né? Nos traíram, que, enfim, estabeleceu-se uma relação de se tirar vantagem, não importa. O importante é que a gente comece esse trabalho de reconciliação, que pode ser mental. Então, durante a minha prece, eu vou até esse ser mentalmente, em espírito, e digo que estou trabalhando esse perdão. E digo que estou tentando me relacionar, compreender e aceitar, por mais doloroso que seja. Então, esse já é um processo de cura para a nossa alma. E como nós estamos nesse momento, esse momento de transição, esse momento que estamos entrando no mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração é um mundo de maior repouso, de introspecção, de refazimento, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é a grande oportunidade que temos, até mesmo pelo momento, né, no qual vivemos, de estarmos refazendo esses pensamentos e esses sentimentos. Então, é o momento da gente pensar na nossa coerência, aquilo que a gente estuda, né? O que eu penso tem que estar com sintonia, né? Em sintonia com os meus sentimentos, em sintonia com a minha fala, em sintonia com as minhas atitudes. Isso é muito importante, né? Eu sempre digo isso,
que essa coerência que é desafiadora para todos nós, mas que esse é o momento. E Kardec continua: é desejar-lhes o bem em vez do mal. E quantas vezes, né, quando a gente sabe que alguma coisa aconteceu para aquela pessoa, para aquela família, para aqueles seres que consideramos desafetos, vamos colocar assim, para a gente não falar inimigos, quantas vezes a gente sente assim um regozijo, né, uma certa alegria interior, que aí é a questão da vingança, né, que a gente diz, não, eu não me vingo. A gente não se vinga porque nós estamos nesse processo evolutivo e nós, nesse momento, estamos tentando driblar, trabalhar, fortalecer a humildade, a amorosidade dentro de nós. Mas nós trazemos ainda dentro de nós a fera, né? Nós trazemos ainda dentro de nós de uma forma muito intensa, muito, assim, e muitas vezes muito intensa mesmo, dessa questão do revide. Através, às vezes, de uma palavra que ofenda, através de um comentário, através de um recado que a gente envia, através dos nossos gestos que a gente demonstra menosprezo por aquela pessoa, através das nossas atitudes de forma geral. Então, da nossa mentalização negativa, o que não é inteligente. Por isso que nós só evoluímos quando a moralidade e a inteligência, junto com essa vontade, porque é preciso que haja vontade, né? E essa vontade é que nos impulsiona para que a gente desenvolva a nossa moralidade e a nossa inteligência, porque nós não estamos inteligentes, somos inteligentes, não estamos sendo inteligentes quando desejamos ou agimos dessa maneira em relação àquele que é considerado nosso inimigo ou nosso desafeto. Isso faz mal a nós mesmos. E a gente então consegue entender, até por essa questão que eu disse, né, da questão fluídica de tudo isso, porque retorna para mim e de uma forma muito mais intensa. Então não é inteligente, mas eu ainda não consigo sentir, mas eu estou trabalhando. Por isso que nós estamos entrando num mundo de regeneração, regenerando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, refazendo. Então é um momento muito trabalhoso para a nossa alma. E ele continua, regozijar-se ao invés de ficar aflito com o bem que receberam. É o que eu acabei de dizer, eu tenho que me regozijar com o bem que aquela pessoa esteja vivendo naquele momento, né? E ele continua, estender-lhes uma mão em socorro quando estiverem em necessidade e abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, em tudo responder o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Então, nós, quando a gente lê isso, a gente vê o quanto a gente está distante disso, porque nós ainda sentimos, mas também a gente percebe o quanto nós estamos tomando ciência, né? Consciência dessa necessidade de mudança interior. Isso é muito lindo. E mais lindo ainda é que ele termina nesse parágrafo dizendo: quem assim fizer, cumpre plenamente as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Isso é lindo, é profundo, é desafiador. Agora, vamos pensar nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de isolamento social, onde a gente, então, descobre o quanto a gente sente falta do abraço daqueles que a gente ama, dos nossos abraçar os nossos amigos, esse contato físico que a gente sente hoje, o quanto ele é importante. E talvez a gente não tenha percebido ao longo dessa nossa existência o quanto é importante para nós, né? O olho no olho, o contato físico. Estamos vivendo esse distanciamento social. Estamos num grande desafio, que são as restrições de mobilidade. Então, temos que ficar em casa. E esse ficar em casa é conviver com os nossos desafetos. Porque o nosso inimigo, alguns podem estar lá fora. Temos também os desencarnados. Mas temos os nossos desafios, que são tão necessários, dentro do nosso lar. Então, estamos sendo obrigados
Olha que lindo isso. A espiritualidade é maravilhosa. O Pai é maravilhoso. Essa é a nossa última oportunidade. Eu digo última nesse sentido, para aqueles que estão, né? Lógico que as oportunidades são inúmeras, a gente sabe isso, temos a eternidade, mas nós estamos num mundo que se transforma. Então nós somos colocados juntos com os nossos desafetos, sob o mesmo teto. Estamos juntos porque nós temos a família que necessitamos e não aquela que gostaríamos. Então nós temos que ouvir o que a gente não gosta de ouvir, né? Observar comportamentos que nos incomodam. Sentir essa energia, porque é fluídico, desse ser que nos traz mal-estar muitas vezes. Né? De silenciar. Porque quando a gente não pode agregar, quando a gente não pode falar algo que seja construtivo, a espiritualidade nos ensina a importância do silêncio. E a gente compreender que existe por trás de tudo isso uma justiça divina, maravilhosa, que cuida de nós, que nos dá essa oportunidade de crescimento. E são esses desafios dentro dos nossos lares, são esses inimigos que estão embaixo do mesmo teto, que comungam conosco das nossas refeições, do nosso dia a dia, que nos conhecem profundamente, porque não somos vítimas. Não existe o acaso e nós sabemos disso. Existe uma justiça divina por trás de tudo isso, nos dando a grande oportunidade do perdão, nos dando do exercício do perdão a grande oportunidade de rever esses pensamentos, esses sentimentos, observar quem somos. Fazemos ainda muitas caras e bocas, muitos gestos, quando essa pessoa se vira e quando a gente é impaciente, porque é a oportunidade para o exercício da paciência e da tolerância. Como é esse nosso comportamento? Como são os nossos pensamentos? Quais os sentimentos que eu nutro quando eu sei que essa pessoa nos diz algo que eu sei que não foi bom para ela e naquele momento eu sinto algo assim, o regozijo que eu disse, que aí é a vingança, mas é essa vingança que nós, enquanto mundo de expiação e prova, a gente coloca assim um paninho em cima, né, pra gente não olhar, mas que somos ainda vingativos, porque a gente se regozija, né, com a desesperança às vezes daquele outro, com o que está acontecendo de negativo para aquele outro, que pode ser o nosso irmão. Então, que oportunidade belíssima é essa que a espiritualidade nos oferece nesse momento desafiador, onde temos que ficar dentro dos nossos lares, com os nossos inimigos. Porque o que nós fazemos de maneira geral nós saímos às 6 da manhã e retornamos às 10 da noite, para que a nossa convivência seja mínima. Mas, para aqueles que queremos galgar um degrau, nós temos que exercer a humildade dentro da nossa casa. Porque os nossos inimigos estão aqui conosco. Esse é o nosso desafio. Nós nos reunimos por vibrações de afinidade e por vínculos muito sutis de ódio, de desafeto. São laços que nos unem. Por isso eu sempre digo, quando alguém me convida a uma palestra, né, que eu faço uma colocação nos diálogos, né, com as pessoas que têm a paciência de nos ouvir, que se a gente quiser se libertar desses, entre aspas, inimigos ou desafetos, nós temos que aprender a amá-los. É o que nos liberta. Só o amor nos liberta. A libertação, né, é através do amor. Quem não leu o livro Libertação ainda, de André Luiz, eu recomendo muito, porque é exatamente isso. É o exercício de amor, né? É o exercício de amor incondicional, profundo, libertador pelos nossos desafetos. E nós temos, então, a questão das restrições, né, de mobilidade. E nós temos aí um desafio político, né, que eu não vou falar de política aqui, mas onde nós temos todos os tipos, e aí é uma energia coletiva. E essa energia coletiva
muitas vezes nós, por ser tudo fluídico, né? Nós estamos vivendo nesse fluido cósmico universal. Essas energias, essas ondas magnéticas, né? Invadem o nosso campo, né? O nosso campo magnético. Por quê? Porque nós criamos sintonias com elas. Então nós vemos aquilo que a gente acha que é injusto. Mas o que é justo? O que é injusto? O que é justiça? Né? O que é amigo? O que é inimigo? Hoje a gente descobriu que somos todos irmãos, né? Que o Espiritismo veio descrucificar Jesus. Que ele disse: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então, essas ondas chegam até nós e junto com a nossa indignação, isso tudo se amplifica, se potencializa e nós então ficamos irados, nós ficamos ofendidos e depois no processo reflexivo muito constrangidos com as nossas atitudes, sem que nos apercebamos, né, do que está acontecendo, dessa energia, dessa onda desafiadora. E é por isso que estamos aqui encarnados, porque a gente tem que aprender a lidar nesse momento com todas essas energias, né? Nós estamos afastados do centro, que é o centro espírita. Para nós, o magnetismo da casa espírita nos traz paz, né? O magnetismo da casa espírita que foi construído durante anos, falando de amor, na prática da caridade, porque é a caridade que nos leva a esse amor. Então, lá dentro é o nosso oásis. Ali eu estou imune, naquele momento, naquela hora que eu fico, naquele trabalho que a gente exerce, é a oportunidade do refazimento para a nossa alma, do refazimento para a cura dos desafios que nós vivemos fora e dentro da nossa casa, enquanto encarnados no planeta Terra. Digo planeta Terra, que é a nossa casa, né? E, na verdade, esse momento eu não posso. Eu só tenho uma casa, que é essa que é desafiadora, que é a material, que é a física, onde eu estou com os meus desafetos, onde eu estou restrita, com essa onda, né, que invade a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né, o nosso planeta. E eu tenho que descobrir que aquele templo, que aquela colmeia de luz, de amor, onde tantas abelhas construíram através dos anos uma energia, um mel, um perfume que encanta a nossa alma. Eu tenho que descobrir que esse mel, que eu faço parte dessa colmeia enquanto abelha, e que eu posso construir esse mel aqui onde eu estou, e que esse processo é de dentro para fora, é do interno para o externo, que esse templo está dentro de mim, dentro desse meu coração, dentro dessa minha alma. E que se eu estudar, como a gente estuda, Kardec, a gente vê no livro dos Espíritos, porque todos os temas têm relação entre as obras, né? O Pentateuco kardeciano, nós temos nas 5 obras, nós temos uma inter-relação profunda. Para quem quiser ler sobre essa questão, vai na questão 888 do livro dos Espíritos, né? 887 do livro dos Espíritos. Amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por vossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Isso perguntam os espíritos a Kardec. Desculpa, isso Kardec pergunta aos espíritos, não é? Então ele pergunta, a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? É isso que eu disse, mundo de relação. Nós temos aqueles amigos, que é a relação de simpatia, depois nós temos da antipatia, da antítese do amor, né, que a gente chama de inimizade, né? E temos aqueles por quem sentimos indiferença, nem amor, nem ódio, que também é um degrau. Passemos, então, esses desafetos de dentro do nosso lar para um momento de neutralidade e trabalhemos dentro de nós a questão do desenvolvimento desse amor, por esse amor. E os espíritos respondem, sem dúvida,
não se pode ter por seus inimigos um amor delicado e passional. Não é isso que ele quis dizer. Amar seus inimigos e perdoá-los e lhes retribuir o mal com o bem, por essa atitude, torna-se superior a eles. Pela vingança, coloca-se abaixo deles. Então, meus queridos irmãos, né? É importante que a gente não esqueça que do egoísmo, né? Se a gente ficar o tempo todo olhando para o nosso próprio umbigo e nos sentindo vítimas, até o amor tem um longo caminho, né? E que os espíritos nos ensinam que o caminho é a caridade. Então vamos praticar essa caridade dentro dos nossos lares nesse momento, aceitando ficar em casa como uma grande oportunidade, aceitando esse isolamento como valorizando aqueles que a gente ama de uma forma mais profunda. É uma grande oportunidade para que a gente desenvolva o reino de Deus dentro de nós. Vamos construir, então, essa colmeia de amor e luz dentro de nós. Vamos ser abelhas laboriosas, né? Produzindo mel que alimenta, que nutre, que perfuma, perdoando, compreendendo a justiça divina, compreendendo que quando fazemos o mal, e às vezes, e muitas vezes, de forma subliminar, de forma inconsciente, e para isso que a gente está tendo a oportunidade de se olhar nesse momento, nesse isolamento, que a gente o faça profundamente, que a gente ore, e é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos orar. Orar por esse momento desafiador, por essa transição planetária que se materializa. Orar por aqueles em sofrimento, por aqueles que passarão pelas dores, pelas mortes, né, pelos desencarnes coletivos, para o fortalecimento, né, daqueles que ficarão, para o fortalecimento das almas que partem e partirão. Nós vamos nesse momento fechar os nossos olhos e buscar Jesus. Jesus, governador planetário. Jesus que nos ama tanto. Jesus, quanta saudade sentimos de você. Quanta vontade temos de rever seus olhos, de sentir o seu perfume, de observar seus pés descalços, caminhando sobre a areia, deixando suas marcas nesse planeta e carregando todos nós no seu colo de bênçãos e amor. Jesus, tenha piedade de todos nós infantes que somos, ignorantes ainda da bondade infinita do Pai. Jesus, hoje um pouquinho mais conscientes, nós vamos vibrar pelo nosso planeta, por esse universo de amor que nos é mostrado, pelo nosso planeta, mais uma vez, que se transforma, por todos os seres que passam por dores atrozes, angústias de todos os níveis, pensamentos suicidas, dores físicas,
desafios de todas as espécies. Para aqueles que estão sós, isolados, com o coração em dor. Por toda essa nossa humanidade, vivendo nessa escola da vida, nesse grande hospital de oportunidades e refazimento. Nós vibramos amor por todas as nações do mundo, por todos aqueles que se encontram na linha de frente, amparando e sendo famílias dos nossos irmãos doentes em sofrimento. Por todos esses médicos do amor, enfermeiros do amor, atendentes do amor. Que a luz, a paz envolvam seus seres em profunda gratidão. Por todos nós que passamos por esses desafios. Por toda a juventude, crianças que chegam com tarefas definidas. Por esse Brasil. Por esse Brasil. Que possamos vibrar amor pelo nosso Brasil. Pelos nossos governantes, para que o melhor nos aconteça. Pelos nossos lares. Pela oportunidade que temos do refazer. Por nós, Pai. Para que tenhamos fé, força e coragem de enfrentarmos o que tivermos que enfrentar com ética e dignidade. Em nome de todos os seres de luz e de amor que nos envolvem. Em nome da mentora da colmeia e de todos os trabalhadores da nossa casa colmeia, nós humildemente agradecemos e encerramos esse bate-papo da noite, agradecendo mais uma vez a todos aqueles, que nos permitiram estar aqui nesse momento. Mais uma vez, Beto, gratidão. Mais uma vez, Rony, gratidão. A vivência espírita que possibilita esse trabalho lindíssimo de estarmos juntos, mesmo estando em isolamento social. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Gratidão a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Fiquemos com Jesus. Boa noite.